Então, vou pelo resumo direto. Então, na estatística, a gente viu amostra e universo, as variáveis quantitativa e qualitativa. Aí o rol, resumindo rapidamente, é organizar os dados na forma crescente ou decrescente. Frequência é o número de vezes que determinado número aparece, tá? Que a gente monta numa tabela. Aí, a gente viu média aritmética, que é só somar os valores e dividir pela quantidade. Média ponderada, que a gente vai multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso e depois dividir pela soma dos pesos, tá? Então, isso é toda a parte de estatística que a gente vai ver. Dando continuidade, então, tabela. Análise de tabelas e de gráficos. Qual que é o intuito de se fazer os dados numa tabela? Basicamente, é organizar os dados para você visualizar e tirar uma informação mais precisa do que você estiver falando. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com os números que são menos sorteados ao longo do tempo, que foram menos sorteados na loteria. Tá? Então, por exemplo, o número 9, ele foi sorteado 76 vezes. Então, é o menor de todos. Ele está na 60ª posição, ok? Por exemplo, o número 21, ele apareceu 90 vezes. Então, ele está na posição 48ª, tá certo? Então, com essa tabela, a gente consegue tirar várias informações muito melhor do que num texto. Se eu escrevesse isso num texto, não ficaria tão claro quanto numa tabela. Então, essa é a função. Então, como que vocês vão ter que analisar uma tabela que aparece na prova ou na vida? Primeiro, vem aqui embaixo ou em cima o título da tabela, para você saber do que está falando. Ou algum texto falando sobre ela. Depois, aqui em cima, a gente tem o nome de cada uma das colunas, tá? Importante observar, a primeira coluna relativa ao número que aparece na loteria, a segunda relativa à quantidade de vezes que ele apareceu e a terceira relativa à posição desse número. Então, a gente precisa fazer essa análise primeiro para saber do que essa tabela está falando. E depois eu vou olhar os dados dela, ok? Dúvidas quanto à tabela? E aí, a parte de gráficos. Como que eu analiso o gráfico? Primeiramente, um gráfico, geralmente, ele vem na forma de coluna, de setor, que é o gráfico de pizza, ou gráfico de linhas, tá? Que é aquele que sobe e desce. Então, o que é a primeira coisa que eu vou analisar no gráfico? Primeiro, o título do gráfico, tá certo? Então, eu leio para saber do que esse gráfico está falando. O segundo é analisar o eixo, o nome do eixo de cada gráfico. Então, por exemplo, nesse gráfico, ele está falando de votação para presidente no segundo turno. Então, primeiro, o eixo vertical é a porcentagem de votos válidos. Então, os números que aparecem aqui são os percentuais de votos válidos. Por exemplo, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% dos votos válidos. Ok? E essa linha de baixo aqui, a linha horizontal, fala dos presidentes, um comparativo, o azul e o vermelho, cada um com o seu concorrente. As cores, geralmente, também querem dizer alguma coisa, é implícita. Por exemplo, o azul geralmente é atribuído a partidos de direita e vermelho a partidos de esquerda, tá? Não é uma regra, mas é uma informação que às vezes vem junto com o gráfico.
Então, aqui embaixo, os anos, ó. Tá? Então, esse gráfico ele está falando do percentual de votos válidos em comparação com os anos. Então, como que a gente vai analisar? Por exemplo, em 1999, na disputa entre o Lula e Collor, Lula teve 47% dos votos válidos e Collor teve 53%. Agora, em 2010, a disputa entre Dilma e Serra, Dilma teve 50%, 56% dos votos válidos e Serra teve 44%. Tá certo? Esse tipo de análise que vocês vão ter que fazer de cada gráfico. No gráfico de colunas, que é o primeiro deles, tá? O gráfico de colunas, ele tem a particularidade de fazer comparações, tá? De comparações de superioridade, inferioridade. Então, ele passa algumas informações assim também, que fica implícito no gráfico. O gráfico de pizza, por exemplo, ele vai dividir em setores. Ó. Ele pega o círculo inteiro, que tem 360 graus, e divide em setores. Tá? Mesmo tipo de análise do gráfico de colunas. Primeiro, verificar o título do gráfico. Então, esse gráfico está falando do quê? A vegetação natural não protegida pelo Código Florestal por bioma. Tá. Então, por bioma, quer dizer que cada setor corresponde a um bioma. E dentro vai ter o tamanho do setor relativo à quantidade de vegetação natural não protegida pelo Código Florestal. Então, por exemplo, o Cerrado tem 40,2 mega hectares, tá? de reserva não protegida, ok? De área não protegida. Por exemplo, o Pampa tem 3,9 mega hectares, tá? Então, o que esse gráfico mostra também? A comparação entre cada um dos biomas. Vejam que a gente pode concluir que o Pantanal é o que teve menor área, tá? E o Cerrado é o que teve maior área. Então, ele pode fazer alguma pergunta relativa a esses tamanhos aqui. Tá certo? Geralmente, quando fala de comida, de outras coisas, o de pizza também é usado, não por causa da pizza, tá? E aqui o gráfico de linhas. O gráfico de linhas mostra aumentos ou redução de determinada coisa. Mesmo tipo de análise do gráfico de colunas. Então, primeiro, eu vou ler o título do gráfico. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade no Brasil. Então, a taxa de alfabetismo. Aqui, 60%, 50%, 40%. Então, eu li o título, agora vou ler os eixos. O eixo vertical, percentual de analfabetos com 15 anos ou mais no Brasil. Aqui, o eixo horizontal, os anos, tá? Então, 1940, 50, 60 até 2010. Importante também é olhar a legenda do gráfico. Quem que fez? Foi no site G1, ok? E a fonte. A fonte pode te revelar alguma informação também, então é importante ler. É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aqui, Censo Demográfico, tá certo? Que foi feito em 2010. Então, é importante também olhar a fonte do gráfico. Então, analisando aqui, o que a gente tira de informação? Que houve uma redução do número de analfabetos entre 1940 e 2010. A maior redução, se a gente observar, é entre 1950 e 1960. Então, algumas perguntas que ele pode fazer. Em quais anos houve maior redução? É onde tem a maior queda. Então, foi entre 1950 e 1960. Aí ele pode até envolver conceitos históricos, de repente, né? Por que houve essa queda? O que aconteceu em 1950, 1960? Teve algum incentivo à educação, tá certo? O governo, que tipo de governo era? Aí relacionar com história e geografia também. Então, por isso que é a importância da análise de gráfico.
Ok? Aí eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida do que a gente viu aqui? De estatística e análise gráfica? Tá? Vocês vão encontrar muitos exercícios aqui de gráfico, tá? Eu recomendo que vocês façam eles. Tem bastante coisa do Cotil, do Trajano aqui misturado. Tá? Então façam que eles vão cair, os gráficos. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios de 1 a 7. Ok? E daí já já eu volto para a gente corrigir. Qualquer dúvida é só me falar. Bom, pessoal, eu vou começar a correção com vocês. Qualquer coisa é só me falando. Então, aí. O exercício 1. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, todas aí. Então, a sua média aritmética é, então a gente tem que lembrar que a média é só somar e dividir pela quantidade. A gente vê aqui, 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Então, eu vou calcular aqui a soma, foi mais rápido. Então, 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2 dá 47,4 dividido por 6, que vai dar 7,9. Então, a média aritmética das notas desse aluno desse candidato é 7,9. Ok? 2, já de gráfico. 1. O gráfico ao lado foi mostrado em um aplicativo que consulta diversas lojas e retorna o menor preço de uma mercadoria. O período apresentado é de 3 meses e são ressaltados 7 instantes, número de 1 a 7, onde 7 indica o instante da consulta. Então, aqui 7 foi o instante da consulta, por isso que está agora. O aplicativo mostra um resumo com o menor preço registrado no período, que foi de 280,79. E o menor preço atual é de 329,99. Então, vamos marcar aqui, ó. No 7, que é o menor preço atual, 329,99. E o menor preço registrado, se vocês olharem aí, é o 2. Então, o 2, ele custa 280,79. No número 2, tá? Aí vem, qual das afirmações a seguir é verdadeira? A maior variação de menor preço no período consultado é de 49,20. Então, a maior variação é entre o maior valor e o menor. Então, se a gente pegar 329,99 e subtrair de 280,79, vai dar 49,2. Aí, pronto, ó. Letra A maior variação no período consultado é de 49,20 ou 49,2. A gente, para saber a maior variação, a gente pega o menor valor e tira do maior valor. Ok? Continuando aí.
Olha aí, um tipo de gráfico diferente, ó, personalizado para o assunto que ele está tratando. Aí ele diz o seguinte: em 2 de outubro de 2009, todo o povo brasileiro comemorou quando assistiu ao vivo pela televisão, direto da cidade de Copenhague, na Dinamarca, o anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O gráfico abaixo mostra o número de medalhas obtidas pelo Brasil nas Olimpíadas desde Moscou, em 1980, até Pequim, 2008. Então, aqui, Moscou, o Brasil teve 4 medalhas, e vejam, aqui embaixo a legenda. Branco é ouro, cinza é prata e preto é bronze. Então, em Moscou, o Brasil teve 2 de ouro e 2 de bronze. Aí, Los Angeles, 1 de ouro, 1, 2, 3, 4, 5 de prata e 2 de bronze. Tá certo? E assim sucessivamente. Aí vem. Observando as informações contidas no texto e o gráfico acima, responda as perguntas abaixo. Complete a tabela abaixo com a quantidade de medalhas obtidas pelo Brasil de 96 até 2008. Então, a quantidade de medalhas, não quais medalhas, né? Mas o total. Então, aqui, ó, 96 foram. Cadê? 96, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 medalhas. 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 2008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Medalhas também. Então, aí, a gente transformou aquele gráfico em tabela. Então, 96 e 2008 foram a mesma quantidade. Ó. Interessante, já dá para tirar isso. Continuando, B. Qual a quantidade média de medalhas conquistadas pelo Brasil nas últimas 4 Olimpíadas, que são essas 4 aqui? Então, quantidade média, a gente vai para a média. Então, 15 mais 12 mais 10 mais 15. 15 mais 12 mais 10 mais 15 dividido por 4. Então, 15 mais 15 dá 30, 42, 52 dividido por 4, que dá 13. Então, a quantidade média de medalhas nesses 4 últimos anos foi de 13 medalhas. A C. A próxima Olimpíada será de Londres, na Grã-Bretanha, em 2012. Quantas medalhas de ouro o Brasil deverá obter nessa Olimpíada para ficar com a média de 4 medalhas de ouro nesse período de 96 até 2012? Então, a gente vai ter que fazer a conta da média das medalhas de ouro. Então, C. Média vai ser como? De 96 até 2012. Então, vamos lá. Agora a gente tem que olhar aqui no gráfico de novo. Então, de ouro é branca. Então, 1, 2, 3, mais 0, porque em 2000 não teve, mais 1, 2, 3, 4, 5, em 2004, mais 1, 2, 3, mais a de 2012, que é Londres, que eu não sei, eu vou pôr X. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou que tem que dar a média de 4, né? Aqui está no texto, ficar com 4 medalhas de média. Tá? Então, vamos lá. 3 mais 0, 3, mais 5, 8, mais 3, 11. 11 mais x sobre 5 tem que dar 4.
Então, a gente passa esse 5 para lá, multiplicando. Então, 11 mais x vai dar 20. Portanto, x é igual a 20 menos 11, que é igual a 9. Então, em 2012, ele precisa fazer 9 medalhas de ouro para ficar com a média 4. Entendeu? Então, eu coloquei x, porque eu não sei quanto que é, para eu descobrir. Beleza. 4. Observando um grupo de 600 estudantes do IFBA, Instituto Federal de Bahia, fez-se um estudo sobre o número de vezes por mês que as meninas e os meninos frequentavam a monitoria de matemática. O gráfico a seguir apresenta esses dados. Então, vamos olhar o gráfico. Aqui, vertical, o número de estudantes. Aqui, horizontal, a frequência. 0, 1, 2 e 3, provavelmente, né? Considerando-se que esse gráfico é correto afirmar que o número de meninas que frequentavam as aulas de monitoria de matemática pelo menos uma vez por mês. Então, meninas, que a gente vai ter que olhar. Meninas e frequentam as aulas de monitoria pelo menos uma vez por mês. Então, no mínimo uma vez. Então, a gente vai pegar as meninas de 1, de 2 e de 3. Ok? Então, e somar. Então, nas meninas que frequentavam uma vez. Meninas é o cinza. Então, uma vez, 160. Mais, duas vezes. Pega aqui o gráfico cinza, 100. E 3 vezes, está aqui. Entre 40 e 60, bem na metade, eu tenho o 50. Então, 160 com mais 50, 210, mais 100, 310 minutos. Esse é só de analisar o gráfico, tá certo? Então, eu olho só para o gráfico cinza, porque é o de meninas, e vejo quantas são no período que são maiores do que o número de frequência. Ok? 5. Um gráfico de pizza, não à toa, está falando de obesidade. Então, uma das medidas ainda muito utilizadas para avaliar o peso de uma pessoa é o IMC, o Índice de Massa Corporal, obtido dividindo-se seu peso pelo quadrado da sua altura. Essa medida é usada, por exemplo, para determinar em que categoria de peso a pessoa avaliada se encontra, que pode ser abaixo do peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. Foi feita uma pesquisa sobre o IMC de um grupo de 240 pessoas e os resultados obtidos são apresentados no gráfico a seguir. Então, vamos olhar o gráfico, categoria de pesos, e cada setor é uma dessas categorias. Vamos ver, abaixo do peso, 10% dos 240, peso normal, 45% dessas pessoas, sobrepeso 30% e obesidade 15%. Podemos afirmar que nesse grupo estudado há mais de 30 pessoas abaixo do peso. Então, ele quer basicamente aí, ele está falando da quantidade de pessoas, mas aqui ele deu a porcentagem. Então, a gente tem que lembrar de porcentagem para poder fazer cada valor desses. Então, como que eu vou proceder? Vou calcular todos. Então, abaixo do peso. Eu vou fazer 10% de 240. Tá certo? Então, 10% de 240 a gente calcula assim. Corta esse zero com esse e esse zero com esse. Vai dar 24 pessoas. Aí eu posso completar aqui no gráfico mesmo, ou puxar aqui, que dá 24 pessoas. Tá certo? Vocês concordam que 30% é o triplo de 10? 3 vezes 10, né? Então, eu posso fazer 3 vezes 24 para saber aqui. Em vez de fazer essa conta, então, sobrepeso, ó, vai ser o quê? 3 vezes 24.
72. Então, sobrepeso tem 72. Não preciso fazer a conta de porcentagem. Agora, 15% não é metade de 30? Ah, então eu posso fazer. Se quisesse também, poderia fazer 15% ou 30%. Então, obesidade, eu vou fazer 72 dividido por 2. Tá certo? Que dá 36. Aí, 36. Agora, peso normal é 45%, né? Então, seria... Esse 45 eu vou fazer. Daria para fazer de outra forma. Vai ser 45% do total de 240. Tá? Corta esse zero para ajudar. Fazer 45 vezes 24. Vai dar 1.080. Dividido por 10, que dá 108 pessoas. Por isso que é o maior. 108. Certo? Se eu somar esses quatro, para você verificar se está certo, basta somar os 4 aí. Eu vou até somar para ver. E tem que dar 240 pessoas, tá? E dá, tá? Eu fiz e deu. Então, agora é só responder a alternativa correta. Mais de 30 pessoas abaixo do peso. Então, aqui, abaixo do peso, 24. Então, não é 30. Menos de 72 pessoas com sobrepeso. Na verdade, é 72, não menos. Tá? Então, por enquanto, não. A B. Exatamente 35 pessoas com obesidade? Não, 36. Continuando a D, exatamente 108 pessoas com peso normal. Perfeito. Foi o que a gente achou aqui. Então, na matemática, ele pode dar uma questão de porcentagem utilizando o gráfico, tá? Então, atenção aí para vocês. Continuando aí. O quadro a seguir, número 6, mostra o número de vagas oferecidas pelo Colégio Pedro II para o ingresso de alunos no ano letivo de 2016. Olhando o gráfico, então aqui a gente tem a modalidade de ensino e aqui o número de vagas, tá certo? Então, para grupamento 1, de 3 anos, 24 vagas, grupamento 2, 48 e assim vai. Vem a pergunta daí. Quantas das modalidades, ou seja, quantos dessas linhas aqui, acima apresentam a quantidade de vagas maior que o número de vagas oferecido para o 6º ano do ensino fundamental? Então, é de análise de gráfico, de tabela. Então, 6º ano do ensino fundamental, eu tenho 300. Quantas dessas modalidades são maiores que 346? Então, aqui, ó, 580, 481 e só, né? Não tem mais nenhuma que seja maior que 346, portanto, 2 modalidades. Tá certo? Análise de tabela, esse exercício. O 7. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a participação dos 3 únicos vendedores de uma pequena corretora no valor total de vendas de seguro. Tá? No valor total. Então, por exemplo, no valor total de maio, 30% foi para o Roberto, 20% para o Mário e 50% para a Ana. Em junho, a venda total de junho, 30 para o Roberto, 50 para o Mário e 20 para a Ana. E assim vai. Tá? No segundo quadrimestre, então, porque os 4 meses. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre isso. Então, vamos analisar lá. Talvez eu tenha que voltar. Não houve mês em que 2 vendedores tiveram o mesmo valor de venda. Então, aí fala, não houve mês em que 2 vendedores tiveram o mesmo valor de venda. Então, aqui, ó,
Ó, na verdade, houve, ó. Se a gente olhar aqui em julho, teve 35% para o Roberto e 35% para o Mário. Tá? Então, houve no mês de julho igual quantidade. Ok? Então, eu posso falar sim. Então, errado. B. O valor das vendas de Roberto em junho e o valor das vendas de Ana em julho foram necessariamente iguais. Roberto em junho e Ana em julho. Então, Roberto, aqui, Roberto 30 em junho e Ana em julho também foi 30. Mas o que esse gráfico fala? Do valor total de vendas. Eu não sei se em junho e julho tiveram o mesmo valor. Por quê? Por exemplo, se o total em julho for R$300 e em junho for 200, quando eu vou calcular 30% de 200 e 30% de 300, vai dar valor diferente. Então, eu só posso dizer que essa alternativa está correta se o valor total de junho for igual ao valor total de julho. Aí sim, vão ser iguais. Mas eu não tenho essa informação. Então, eu não posso dizer que o valor de venda de Roberto em junho e Ana em julho são necessariamente iguais. Tá certo? C. O valor de vendas de Mário em agosto, com Mário em agosto, que é 25, foi necessariamente menor que o valor de venda de Ana em julho. Menor que Ana em julho. Ana em julho foi 20. Não dá também, porque eu não sei, né? Não dá porque eu não sei se nos 2 meses foram igual, né, o total. No mês de maio, o valor das vendas de Ana necessariamente correspondeu a 250 do valor de vendas de Mário. Ah, agora é só no mês de maio, então vamos olhar. No mês de maio, o valor de vendas de Ana correspondeu a 250 do valor de vendas de Mário. Ana e Mário no mês de maio. Então, Ana no mês de maio corresponde a 100%. E Ana, que é 50, corresponde a X. Fazendo aqui, 20. X é igual a 50 vezes 100, 5.000. Cortou o zero, X igual a 250%. Pronto, achamos a alternativa. Fazendo a regra de 3, eu tenho que, no mês de maio, Ana necessariamente correspondeu a 250 valor de vendas de maio. Perfeito. Por quê? Os dois dados aí são comparados no mesmo mês. Aí eu posso fazer essa conta. Ficou alguma dúvida do que a gente viu hoje? Ou está tranquilo? Essa parte de análise de gráfico? Gráfico cai muito, tá, gente? Então, façam bastante os exercícios, por isso que é a última aula de matemática, tá? É para vocês terem isso na cabeça. Então, o que eu queria falar? Mantenham o estudo agora, que a gente acabou matemática, eu ainda vou fazer uma revisão, tá? Mas mantenham o estudo até o dia da prova. E evitem, não saiam do grupo lá, mesmo quando acabar o curso, não saiam do grupo de WhatsApp, porque eu vou colocar as informações de inscrição e tirar dúvidas lá também de vocês, tá? Aí, na semana que vem, mesmo tendo acabado o curso, eu vou fazer um simulado da prova do Trajano, e para quem quiser do Senai também, ok? Então, a gente se vê na quarta. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Deixa eu bom descanso, então, e até quarta.